Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 23 de agosto, 7 horas da manhã por aqui. Eu acordo bem cedo e hoje minha mente não parou. Eu acordei e pensei que eu queria fazer um bolo e um pão à tarde. Aí o que eu lembrei que a minha luva de forno, sabe aquela luva térmica, tá feia, tá horrorosa, gente. E eu pensei, não vou sair pra comprar isso, né? Fora que, né, falta de vergonha na cara. Tem um monte de tecido aqui, as coisas. Aí eu pensei em fazer. Eu vim correndo aqui atrás pra ver se eu achava algum tecido pra fazer. Aí tem uns tecidos que eu fiquei com dó de cortar, porque eu quero fazer jogo americano. Aí eu achei esse aqui, ó. Achei esse tecido aqui, que eu achei que fica bem legal pra fazer esse. Na verdade, eu ia fazer um jogo americano com ele também. Mas aí eu pensei que ficaria legal eu fazer uma luva, talvez um kitzinho, né? Aquela outra parte de pegar também. E achei esse pedacinho aqui, gente. Só que daí esse é só um retalho mesmo, tá vendo? Ó como que tá? Porque esse aqui eu já fiz, acho que guardanapo. Eu até dei pra uma menina que era inscrita aqui do canal. Aí eu fiz guardanapos com ele, ó, tá vendo? Ele é azulzinho com poá branco. Mas aí, gente, super combina aqui, ó. Só pra dar acabamento, pra fazer um viés, alguma coisinha, ó, que legal que fica. Aí, eu não vou, gente, ensinar a fazer, tá? Eu vou fazer aqui, vou gravar um pouquinho pra vocês, porque depois eu vou entrar, vou dar uma ajeitada na cozinha e vou fazer um bolo pro café da tarde e tudo mais. Mas não é agora cedo que eu vou fazer tudo isso, né? Aí no decorrer do dia eu vou, faço o bolo, vou fazer um pãozinho, alguma coisa assim. E aí eu já queria usar essa luva aqui. Aí vocês vão me acompanhando aí. Se vocês gostarem, depois vocês me falam e eu gravo um dia só ensinando a fazer, tá bom? Aí hoje eu vou gravar meio que assim, só por cima, porque depois a gente vai entrar e eu vou fazer alguma coisa lá dentro. Olha só o estado. Essa aqui é a que eu tenho lá na cozinha, que já tá toda queimada, tá vendo? Isso aqui é tudo queimado, ó. Aí eu tava olhando... Geralmente essas coisas que a gente compra assim em lojinha, olha isso, olha esse acabamento, que horrível, ó, não tem nada embutido, com as costuras toda pra fora, ó, ele vai descosturando conforme vai passando o tempo, e quando a gente faz, a gente quer fazer tudo no capricho, né, a gente quer deixar tudo embutido, ó, isso aqui não existe, a gente que faz assim, costura criativa, a gente que costura com carinho, isso aqui é coisa de empresa, né. Empresa grande que faz aos montes assim, ó, não tem nem o capricho de passar um viés aqui que seja. Mas eu peguei pra tirar o molde dela. Agora eu vou desenhar aqui, vou tirar o molde pra fazer uma desse tamanho, que esse tamanho é legal. Depois que eu recortei aqui, gente, o molde, aí eu vou cortar 2 vezes aqui nesse tecido, que vai ser... Na verdade, eu pensei em fazer ela dupla, né? Aí eu achei esse tecido aqui, ó, queria um azul pra dentro, mas eu não achei. Esse aqui tá pequenininho. Aí eu pensei o quê? Que dá pra usar dos dois lados, ou talvez não. Mas eu vou fazer um retângulo porque eu vou colocar a manta R2. Aí depois eu vou levar na máquina, vou passar uma costurinha pra ficar mais bonitinho, eu vou prender. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Porque eu pensei em fazer dupla, mas eu acho que... Eu pensei em fazer pra usar dos dois lados, mas aí eu achei esses tecidos aqui, ó. Tava procurando pra colocar um tecido por dentro, ó. Acabei ficando na dúvida, porque esses aqui também dão certo, ó. Esse com esse aí seria liso. E daria pra colocar... esse aqui de acabamento também. Porque eu gosto muito desse aqui, ó. Esse é um poá bem pequenininho, só que eu tenho muito pouco dele. Não dá pra fazer nada. Ai, gente, achei esse rosinho aqui, ó. Que era de uns guardanapos que eu fiz. E achei que vai ficar mais legal, ó.
aqui, gente, eu pensei em fazer uma matelasse, ó. Já coloquei a manta, eu coloquei, acho que é R1 essa aqui, ó. Aí, eu pensei em fazer uma matelasse. E pra isso, eu vou marcar o ângulo aqui de 45 graus, porque eu gosto que fique bem certinho o matelassado. Aí, só vir aqui e marcar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fita aqui, ó, uma fita crepe, pode ser, tá? Eu só tô com essa fita azul aqui, que é de usar nas minhas pinturas, mas eu vou usar ela mesma, não tem problema. Como eu sempre falo, antes feito do que perfeito. Aí, eu vou usar aqui, só pra ficar a marcação certinha do meu ângulo. Agora o 45 graus do outro lado, pra gente formar os quadradinhos. Ó, gente, lembra que eu falei que eu queria fazer com esse aqui pra pôr uns detalhezinhos, ó? E vai dar certo a cor. O que que eu fiz? Tenho esse tecido aqui, ó. Ainda bem que eu sempre guardo assim, sabe? Quando sobra assim, eu olho, sempre acho que dá pra fazer um porta-guardanapo, alguma coisa. Aí eu vou pegar esse aqui que já tá meio que cortado numa largura legal, como se fosse um viés. Peguei e cortei um pedacinho aqui, só pra testar pra ver, ó. E vai ficar bonitinho a cor, ó. Aí eu vou costurar aqui, ó. E aí vou fazer tipo um acabamento, como se fosse um viés, ó. Depois eu vou costurar pra dentro e rebater aqui assim, ó. Aí vai ficar assim, ó. Só que, como toda frescura pra mim nunca é demais, né? O que que eu pensei? E se eu colocasse estilo um babadinho aqui assim embaixo, ó, quer ver? Aí eu não sei como que eu vou fazer ainda, tá, gente? Mas na minha cabeça deu certo, então eu quero fazer. Ó, se eu fizer um franzidinho assim, ó. E aí eu coloco aqui embaixo, ó. Como se fosse um babadinho, tá vendo, ó?
Como se fosse não, né? Fazendo um babadinho. Não sei se deu pra vocês entenderem, ó. Eu vou tentar fazer aqui. Vou raciocinar direito aqui. Vou cortar mais um pedaço aqui pra dar uma franzida e ver o que que vai dar. Gente, olha só, ficou assim a peça finalizada. Eu não vou fazer esse aqui hoje, porque senão vai ficar tarde e eu preciso ir lá dentro, dar uma ajeitada ainda nas coisas. Mas aí eu vou fazer um desse aqui depois, porque é legal, né? Pra você pegar, ajudar com a luva e também você pode colocar alguma coisa quente em cima, assim, é um descansa-panela. Agora eu vou tirar as linhas e ó, gente, ficou assim, ó. O acabamento aqui em cima. Aí eu quis fazer ela um pouquinho assim mais comprida mesmo, e aqui mais larguinha. Podia ter feito com um babadinho menorzinho assim também, ó, que também ia ficar fofo, mas eu quis fazer assim mesmo, ó, tá vendo? Um babadinho um pouquinho mais compridinho. E aí por dentro o acabamento ficou assim, ó. E aqui ficou tudo embutido, tá vendo? Aí depois, se vocês quiserem, é bem facinho, gente, de fazer, bem facinho mesmo. Depois, se vocês quiserem, eu ensino vocês fazerem, tá? Hoje foi só pra fazer, pra eu não ficar aparecendo aí nos vídeos com essa coisa feia aqui, ó. Porque isso aqui é na verdade, é um estilo de um sintético. Então, ó, tá vendo, ó, conforme vai esquentando, ó, conforme vai aquecendo, ele vai derretendo, ó, tá vendo? E agora, com o tecido, eu já não vou mais ter esse problema, né? Porque daí aqui é tecido mesmo. Depois, se eu quiser, eu faço até outra também. Aí fica com as duas assim, ó, pra ajudar. Mas aí, ó, o que que vocês acharam? Eu achei que ficou uma gracinha. Gente, ó, como eu já não tenho plantas assim, florzinhas naturais pra colocar na mesa, vou colocar artificial mesmo. Talvez eu coloque alguma assim natural, se ainda tiver sobrado de 2 semanas atrás. Se elas estiverem bonitas ainda, aí talvez eu use. Mas ó, que legal. Eu peguei esse vaso aqui e aí eu lembrei que eu tenho esses limões aqui, ó. Eu vou montar a mesa, gente, no tema de limão de novo, tá? Já montei uma vez aqui, mas vou montar de novo, porque vou fazer bolo de laranja. Aí eu pensei, não tenho nada com tema de laranja pra montar. Vou montar de limão, porque limão e laranja pra mim, gente, eles são família, tá? Pra mim tem tudo a ver. Então eu vou montar aqui, ó, com esses limões. Aí o que que eu pensei? Eu posso colocar eles aqui dentro desse vasinho, ó. Que eu tenho eles e tenho esses raminhos aqui, ó. Aí eu vou colocar. Eu tenho flores amarelas também. São artificiais, né? No caso, essas rosas aqui, ó. E essas aqui que são porta-guardanapos, ó. Aí eu pensei em colocar aqui, inventar um arranjinho, alguma coisa assim do tipo. Gente, vou aproveitar para inaugurar essa forma linda, maravilhosa, ó, tá vendo? Eu falei pra vocês, né, que ela é maior. Então hoje, como eu vou fazer uma receita caseira, ela é bem melhor. Porque aquela outra que eu usei, acho que no penúltimo vídeo, ela é um pouco menor. Então, mais pra massa pronta, assim, de mercado, tá? Essa aqui eu vou fazer uma massa caseira. Vou lavar ela agora, né, porque eu não usei ainda nenhuma vez. E aí, vou fazer o pão, já vou deixar ela secando aqui. Enquanto eu vou organizando aqui a cozinha para poder fazer o pão e o bolo, eu vou conversando aqui com vocês, tá bom? Eu tava pensando o quanto às vezes a gente passa a vida dizendo que estou esperando em Deus, esperando um sinal, esperando um milagre, esperando uma promessa se cumprir. Mas vocês já pararam para pensar se não é Deus que tá esperando por você?
Se Ele já liberou promessas, já abriu caminhos, já colocou oportunidade diante dos nossos olhos, o que falta? Falta a gente dar aquele passo que é só a gente que pode dar. Se organizar. Deus, Ele não é Deus de confusão, mas de paz. E a paz, gente, a paz exige ordem. O que você tem feito com o que você já recebeu? Como você pode pedir mais se ainda não cuida nem do pouco que tem? O primeiro milagre ele não acontece quando o céu se abre, mas quando você coloca ordem no que está ao seu alcance. Existe uma chave escondida em Mateus 25, 23. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Muitos entendem essa palavra de maneira superficial, como se bastasse declarar fidelidade enquanto você vive na escassez. Mas fidelidade não é discurso, é prática. Ser fiel no pouco é honrar o que já tem, a bicicleta que você usa, o quarto simples da casa onde você mora, os R$ 100 que sobraram no final do mês. Deus ele não derrama bênção sobre o desperdício, mas sobre a boa administração. Se organize, cuide bem do que já está em suas mãos e verá como o muito chegará como consequência natural da sua fidelidade. A gente pode perceber o quanto Deus ele é um Deus de ordem, porque quando ele criou o mundo, ele separou dia e noite, estabeleceu limites para o mar, colocou cada estrela em seu lugar. Nada foi feito de forma aleatória. E se somos a imagem e semelhança dele, como podemos acreditar que viver no caos é aceitável? Organização atrai direção. Quando a sua casa está limpa, sua mente também clareia. Quando suas finanças estão organizadas, suas escolhas se tornam mais conscientes. Quando seu coração é colocado diante de Deus em oração, seus passos ganham rumo. Não espere a vida dar certo para se organizar. Se organize e a vida começará a dar certo. Muitos dizem crer, mas não se preparam. A preparação é a linguagem de quem acredita. Quem crê organiza os vasos, como a viúva fez antes do azeite multiplicar. Quem crê arruma casa, como Pedro que deixou o barco para andar sobre as águas. Quem crê não espera passivamente, se organiza em fé, sabendo que o milagre está a caminho. Se você pede a Deus por algo, mas não se organiza para recebê-lo, está apenas alimentando ilusões. O preparo é o testemunho silencioso da sua fé. Ele mostra ao céu que você está pronto para o que já foi liberado em sua direção. Sua casa bagunçada é reflexo de uma alma cansada. Suas finanças confusas revelam emoções descontroladas. A desordem externa muitas vezes nasce da desordem interna. É por isso que orar e organizar andam juntos. Você pode arrumar 1000 vezes a sala, mas se o coração continuar em conflito, logo o ambiente refletirá esse peso. Comece de dentro para fora. Peça a Deus a clareza, força, paz. Depois dê passos práticos. Doe o que você não usa. Cuide do que você já tem. Arrume cada cantinho como quem arruma a própria alma. Quando dentro e fora se alinham, o fluir de Deus encontra espaço. Todos sonham com a família perfeita, mas poucos honram a que já possui. Você pede por filhos, mas não trata bem os seus pais. Você pede por um casamento restaurado, mas não perdoa quem errou. Como esperar que Deus entregue o novo se você despreza o presente? Honrar no pouco significa valorizar as pessoas que Ele já colocou ao seu redor. Ligue e peça perdão. Reconcilie-se. Organizar a vida também é organizar os relacionamentos. Onde há mágoa acumulada, não há espaço para a benção multiplicada. Deus age no ambiente limpo da alma, onde perdão e amor abrem caminho para milagres. Aí você pede por prosperidade, mas você gasta mais do que você ganha. Você pede abundância, mas não sabe administrar R$ 100. A organização financeira não é apenas questão de números,
é uma questão espiritual. Cada escolha reflete honra ou desprezo pelas bênçãos recebidas. Crie uma reserva, corte os excessos, aprenda a lidar com o que você já tem. Isso é adoração prática. Deus não entrega mais a quem desperdiça, mas quando você se mostra fiel, mesmo no pouco, o céu se move. Prosperidade não é apenas receber mais, mas usar melhor o que já possui. Se organize financeiramente e verá portas se abrirem naturalmente. Assim como a casa precisa de limpeza diária, a alma também precisa ser organizada constantemente. A oração é essa faxina invisível. É nela que você joga fora ressentimentos, lava a mente das preocupações e arruma as emoções desalinhadas. Oração não é apenas pedir, é alinhar-se com a vontade de Deus. Quem ora organiza o coração para ouvir. Quem não ora acumula poeira espiritual e perde a sensibilidade para perceber o mover divino. A vida se transforma quando cada dia começa com oração, porque cada oração é como abrir a janela e deixar a luz entrar. Milagres não acontecem no improviso, mas no ambiente preparado pela disciplina. A disciplina de acordar cedo, orar, organizar, ser fiel. Não se trata de rigidez, mas de constância. Assim como uma planta não cresce de um dia para o outro, a vida também se desenvolve com hábitos diários. Deus observa a sua fidelidade em cada pequena decisão. Se você quer transformação, pratique a disciplina de organizar e orar todos os dias. A disciplina é o canal por onde a graça encontra espaço para fluir de maneira contínua. Muitos vivem no piloto automático. Acordam, reclamam, correm, dormem, mas viver não é sobreviver. É preciso parar, refletir e escolher conscientemente. A organização quebra o ciclo do automático, porque exige presença. A oração quebra o ciclo da pressa, porque exige entrega. Juntas elas trazem consciência. Você não nasceu para repetir padrões vazios, mas para viver com propósito. Liberte-se do automático. Escolha organizar a vida e abrir espaço para que Deus escreva novas páginas na sua história. Sua vida organizada e sua disciplina de oração se tornam um testemunho sem palavras. Quando alguém entra em sua casa e sente paz, percebe que ali há a presença de Deus. Quando veem sua disciplina financeira, entendem que a fé é prática. Quando observam sua serenidade diante das lutas, enxergam o reflexo da oração. Organizar e orar não transformam apenas você, mas inspiram todos ao seu redor. É assim que sua vida se torna luz, mesmo sem discurso, porque cada detalhe fala da fidelidade de Deus. No final, tudo converge para uma verdade. Deus já preparou o novo, mas cabe a você preparar o ambiente. O azeite da viúva só multiplicou porque os vasos já estavam prontos. O milagre de Pedro só aconteceu porque ele ousou sair do barco. Assim também é com você. O céu já liberou, mas o que falta é a sua organização. Arrume a casa, arrume a alma, arrume as finanças, arrume os relacionamentos, ore, confie. Prepare-se, porque quando você se organiza, o céu se move. O novo já está diante de você, esperando apenas o ambiente certo para se manifestar. Feche os olhos e imagine você pedindo chuva, mas seus vasos estão todos quebrados. Você pedindo colheita, mas o campo não foi arado. Você pedindo portas abertas, mas sua vida está tão bagunçada que nem caberia a benção se ela chegasse. É isso que acontece quando oramos sem nos organizar. O céu já tem resposta, mas não há onde derramar. Deus não joga tesouros em mãos que não sabem segurar. Isso é duro de ouvir, mas é libertador. O problema não é Deus não ouvir sua oração. O problema é você não preparar o ambiente para recebê-la. E se hoje a ordem da sua vida fosse a chave para destravar aquilo que você tanto espera? Você já parou para pensar que todo o recomeço de Deus começa com uma arrumação? Noé construiu a arca antes da chuva. Moisés organizou o povo antes da travessia. Jesus mandou os discípulos sentarem em grupos antes de multiplicar os pães. A ordem sempre antecede o milagre. Talvez você esteja esperando multiplicação, mas ainda não se sentou aos pés do Mestre para organizar a sua fé. Talvez esteja esperando travessia,
mas não saiu nem da beira do mar para alinhar os passos. Recomeço exige movimento e talvez Deus esteja te dizendo hoje: arruma tua casa, arruma teu coração, porque eu vou soprar o novo. O recomeço que você tanto espera já está pronto, mas ele precisa encontrar um lugar arrumado para pousar. Escute isso, o milagre, ele não é estático, ele responde a quem se move. A viúva só viu o azeite multiplicar porque buscou vasos. Pedro só andou sobre as águas porque teve coragem de sair do barco. Abraão só se tornou pai de multidões porque levantou o acampamento e caminhou. Você quer mudança? Então se mova, se organize, ore, dê passos práticos. Deus não abençoa a inércia, Ele abençoa a fé que age. Talvez a única coisa que esteja travando a sua vida seja a sua paralisia. O céu já está pronto, as promessas já foram liberadas, mas falta o seu movimento. Se organize, alinhe sua vida e você verá o impossível acontecer diante dos seus olhos. E assim, entre reflexões e orações, a vida vai se costurando, como aquela luva térmica que eu fiz aqui no início do vídeo, sabe? Que eu fiz com as minhas próprias mãos. Simples, mas de grande serventia. Não é apenas tecido e linha, é cuidado, é proteção, é sinal de que até nas pequenas coisas Deus nos ensina a valorizar. Às vezes esperamos por milagres grandiosos, gigantes, quando o maior milagre é estar viva para segurar uma panela quente, preparar um pão e ver a mesa se encher de amor. O pão saiu do forno quente, macio, cheiroso e junto dele o bolo de laranja. Ah, gente, esse bolo de laranja, tão simples e ao mesmo tempo tão extraordinário, com seu perfume doce que invadiu a casa inteirinha. Ele me lembra que a vida com Deus é exatamente assim. Não precisa de exageros para ser maravilhosa, basta estar temperada com gratidão. Entre uma receita e outra, percebi que o que mais transforma não é apenas o que a gente faz com as mãos, mas o que a gente permite que Deus faça dentro do nosso coração. Organizar a casa, costurar uma luva, assar um bolo, são atos que parecem pequenos, mas carregam a grandeza de uma alma que entendeu que até nos detalhes Deus habita. Hoje, termino esse vídeo com o coração cheio de cheiro de bolo, de pão e, acima de tudo, cheio de paz. Que a sua semana também seja assim, simples e saborosa, temperada pela oração e adoçada pela esperança. Nos vemos no próximo vídeo, sempre com mais amor. Tenha uma ótima semana, fiquem com Deus. Beijos da Disney.